Fala galera, vamos dar continuidade no conteúdo aí e agora nós vamos falar de limite e continuidade, tranquilo? Já encerramos lá o estudo sobre aquelas funções, né? Para mostrar para vocês todas as funções aí que a gente vai precisar aqui. Então agora nós vamos iniciar aí o conteúdo de limite e continuidade, beleza? Eu vou passar primeiro só uma ideia intuitiva, tranquilo? Do que seria, né? O limite e continuidade de uma função, tranquilo? E depois nós vamos estudar mais a fundo. Então primeiro é só uma ideia intuitiva, beleza? Não vou utilizar aqui, né, pelo menos por enquanto, né, aquelas definições por épsilons e deltas, tá? Pelo menos por enquanto, só para não deixar vocês aí um pouco assustados, né, quanto a isso. Mas já falando, é um conteúdo delicado, mas não significa que seja difícil, tá? Então, ó, aqui nós vamos ver aí, né, intuitivamente, primeiro aqui, só uma questão rápida sobre uma continuidade, tranquilo? E depois eu vou para a definição, né, a fundo de limite, beleza? Então, ó, considere aqui, né, uma função f e uma função g, tranquilo? Então, primeiro, ó, vou passar um conceito da função f e um conceito da função g. O que acontece, ó? Eu tenho aqui o gráfico da minha função, né, essa curva aqui, a curva f, e aqui eu tenho uma curva v, g. Vocês podem ver que a curva g tem um pedaço aqui faltando, tranquilo? Então, ó, vou olhar primeiro para essa aqui, ó. Vamos estudar primeiro, ó. O que acontece, ó? Eu tenho um ponto P, certo? Tem um ponto P. A imagem de P é f de P, tranquilo? E tenho aqui, ó, duas aproximações. Eu tenho uma aproximação de P, à direita dele e à esquerda dele. Então, ó, eu tenho um x com imagem f de x, outro x aqui com imagem também f de x, tranquilo? Então, ó, quando o x aproximar de P aqui, ó, aproximar de P pela direita, esse ponto aqui vai andar sobre essa curva, ó. Vai andar sobre essa curva e esse f de x aqui, consequentemente, vai aproximar de f de P. Estou analisando só a direita, beleza? Agora eu vou para a esquerda, ó. Quando o x aproximar de P aqui pela esquerda, o que vai acontecer, né? Esse ponto aqui vai começar a subir, a imagem do ponto, ó, x e f de x, vai começar a aproximar de f de P. Tranquilo? Então, ó, primeiro só uma ideia intuitiva. Então, ó, esse aqui aproxima, aqui o ponto aproxima desse, e esse f de x aqui aproxima de f de P. É como se estivesse ligado por uma linha, né? Então, ó, puxando para cá, esse aqui aproximaria. Puxando para cá, esse aqui faria essa aproximação. Tranquilo? Então, vocês podem ver, ó, que não tem nenhum salto, tá deslizando suavemente. Beleza? Agora nós vamos para a nossa G, ó. O que acontece, ó? Então, ó, eu tenho aqui o ponto P do mesmo jeito e vou fazer uma aproximação, ó. Aproximação, a esquerda e a direita. A direita do P e a esquerda do P. O que acontece, ó? Quando o x aproximar de P pela direita aqui, ó, pela direita, esse ponto aqui, né, essa coordenada vai começar a descer também. Consequentemente, esse aqui vai começar a descer também. Beleza? Aí o que acontece, ó? Quando esse aqui aproxima aqui, né, tá deslizando para cá, certo? O que está acontecendo, ó? Para chegar até P, teria que dar um salto, ó. Tá vendo? Teria que dar um salto, certo? Então, quando der esse salto aqui, a gente vai ter um probleminha aí, né? Aí, ó, analisa do mesmo jeito, ó. Quando o x aproximar de P pela esquerda, aqui você não vai ter o salto, tá vendo? Até aqui no ponto você não vai ter o salto. Mas se você aproximar para lá, quando você chegar aqui, você vai ter o salto. Então, esse salto em P, né, que a gente está falando aí, ó. Então, ó, um salto, aqui você tem um salto, né? Aqui você não tem um salto, tá vendo? Então, o que eu posso falar, né? Que o gráfico da F não apresenta salto. O gráfico da G apresenta um salto. Então, é uma ideia, né? Uma ideia de continuidade. Ou seja, ó, aqui eu posso falar a ideia intuitiva que essa função é contínua. Aqui eu posso falar a ideia intuitiva que essa função não é contínua. Tranquilo? Então, só para vocês terem uma noção, né, do que seria uma continuidade. Tranquilo? Então, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, né? Pegar uma função mesmo, né? Exemplificar. Então, ó, ideia intuitiva contínua, ideia intuitiva não contínua. Então, vocês puderam observar também, ó, eu fiz uma aproximação. Quando o x aproximar de P pela direita, o que acontece, né? X aproxima de P. O que aconteceu aqui, ó? F de x aproximou de f de P. Tá vendo, ó? Então, nós já vamos poder falar de limite. Então, ó, x aproxima de P, f de x aproxima de f de P.
Tranquilo? Então já estou falando para vocês uma ideia intuitiva de continuidade também. E já estou induzindo também a ideia de limite. Então seria uma aproximação. Ok? Então do mesmo jeito, ó, aqui ó, você pode falar, né? Há essa aproximação. Ó. Quando x aproxima de P, né? G de x aproxima de F de P. De G de P, né? Só que o que acontece? Quando o x aproximar de P aqui, para ele chegar até P, ele tem que dar um salto. E por causa desse salto aqui, né? Por causa desse salto, a F aqui, ela é contínua. É claro que eu estou falando a ideia intuitiva. E G aqui também, né? Possui um salto. Então, eu posso falar que não é contínua por causa desse salto aqui. Tranquilo? Então, eu vou passar um exemplo para vocês, ó. Um exemplo, deixa eu apagar aqui, né? Então, o exemplo seria, ó, vou pegar uma f de x. F de x igual a x. E g de x igual a 1, né? Se x for menor ou igual que 1. E 2, né? Para x maior que 1. Então, se x for maior que 1, eu vou usar essa função. Então, como que seria o gráfico, né, dessas funções? Ó? Então, vou colocar aqui, né? Deixa eu colocar a g do outro lado ali para ficar melhor, né? Para eu fazer o gráfico também. Então, vou colocar aqui. G de x é igual a 1, né? Se x for maior ou igual que 1, ou for menor ou igual que 1, né? Menor ou igual que 1. E 2, se x for maior que 1. Então, vou fazer o gráfico dessas duas funções, ó. Então, ó, aqui o gráfico para f, y e x, 1, 2, menos 1, menos 2. 1, 2, menos 1. Função identidade, né? É a reta, a gente já viu como que é o gráfico dessa função, então seria, ó, se x for 1, y é 1, se x for 2, y é 2, né? Então a gente tem isso, ó. Aqui, deixa eu fazer de vermelho aqui, né? Então, ó, a gente tem isso, ó. Beleza? Já dessa aqui, ó, o que acontece, ó? Deixa eu acertar, né? X e y, 1 e 2, 1, 2, menos 1, menos 2. Então, ó, para x menor ou igual que 1, o gráfico da função vai ser 1. Ou seja, se x for 1, dá 1. Tá aqui. Se x for 0, vai ser 1. Tá aqui. Se x for menos 1, tá aqui. Por quê? Quando x for negativo, menor ou igual que 1, vai dar essa função aqui. Então tá aqui, ó. Então você tem isso, ó. Ok? É uma reta, tá? Uma reta. Agora, ó, se x for maior do que 1, quando x for maior do que 1, exatamente, ó, x não pode ser 1, né? Eu vou usar essa função, ó. Então vai ser, ó, quando x for 2, eu vou usar essa função. Então tá aqui. Pronto. Se x for 1,5, eu tenho que usar essa função, né? Então, ó, bolinha aberta. Então vai ser isso aqui. Ok? Tá até torto aqui, né? Mas é uma reta, tá? Aqui, ó. É uma reta. E aí ficou mais torto ainda. Pronto. Uma reta. Então o que está acontecendo? Ó? Vamos estudar isso. Ó. Então o que está acontecendo? Ó? X, ela é contínua para todo ponto. Certo? Ela é contínua em qualquer ponto, tá vendo? Por quê? Qualquer ponto que eu for pegar e aproximar, então pega aqui, por exemplo, ó, 1,5. Quando o x aproximar de 1,5 aqui, ó, aproximar aqui de 1,5, a imagem dele, né, também é 1,5. Faz aqui, arrasta para cá. Ó. Quando o x aproximar de 1,5, o ponto vai vir para cá, aproximado aqui. Ou seja, você não tem problema nenhum. Você tem uma coisa suave. Ok? Aqui você já tem um salto, tá vendo? Por que você tem esse salto? Ó? Então, ó, você tem esse salto aqui. Então, ó, nesse ponto aqui, ó, exatamente no 1, essa função não é contínua. Ok? Exatamente no 1. Por quê? Né? Quando o x aproximar de 1 pela esquerda, vai dar 1.
Quando x aproximar de 1 pela direita, vai dar 2. Deu para você ver aí? Então, ó, aproximou do 1, pega um x aqui, né? Aproximou do 1 pela esquerda, a imagem dele vai até o 1. Aproximou do 1 pela direita, a imagem dele, ó, tá caindo lá no 2. Tá vendo? Então, por causa desse salto aqui, eu vou falar, ó, essa função aqui é contínua, lembrando que eu estou falando intuitivamente, ok? Estou falando de intuição. Então, ó, nesse caso aqui, ó, contínua, beleza? E aqui, não contínua. Por quê? Estou falando de ideia intuitiva. Quando você tiver um salto, a função não é contínua exatamente no ponto onde há o salto. Ok? Lembrando, estou falando de ideia intuitiva. Beleza? Então, disso aqui, ó, o que vocês podem observar? Ó? Quando o x, pega um x aqui, ó. Agora eu vou mudar, ó. Pega um x aqui, ó. Vou pegar um x aqui e aproximar ele do 1. Então, ó, aproximar ele do 1 agora. Quando o x aproximar de 1, a imagem do x, que estaria aqui, ó, f de x, está aproximando da imagem do 1, que é f de 1. Então, o que eu posso falar? Ó? X aproxima de P, f de x aproxima de f de P. Tranquilo? Aí aqui, ó. Então, ó, x aproxima de P, f de x está aproximando de um L. Mas quem é L? É um outro valor qualquer. De forma que esse L pode ser qualquer valor aqui, ó, ou seja, pode ser 1 primeiro e depois pode ser 2. Tranquilo? Então, ó, x aproxima de P, f de x aproximou de L. Ah, mas quem é L? Por aqui tá dando 2, por aqui tá dando 1. Beleza? Então, ó, então quem teria que ser, por exemplo, ó, esse L, para essa função ser contínua também, intuitivamente, né? Então, ó, se eu chegar que L foi igual a f de P, então eu consigo falar que essa função é contínua. Beleza? Então, estou dando a ideia intuitiva. Tranquilo? Então, ó, o que está acontecendo? Ó? Limite, então eu posso falar isso. Ó. Aqui, ó, o limite, ou seja, a aproximação de f de x, quando x aproximar de P, isso aqui está me dando f de P. E aqui, o que está acontecendo? Ó? Limite de f de x, quando x aproximar de P, isso aqui é L. Ou seja, estou dando a ideia intuitiva de continuidade. Então, essa função é contínua, aqui eu só consigo calcular o limite. Tá vendo? Então, ó, ideia intuitiva para continuidade, ideia intuitiva para limite. Ou seja, então isso aqui é um limite? É, de fato. Isso aqui é um limite? É, de fato. Só que isso aqui, além de ser um limite, é uma função contínua. Ideia intuitiva. Só que aqui não é contínua. Tranquilo? Então, contínua, não contínua. Limite, limite. Beleza? Limite, limite. Contínua, não contínua. Beleza? Ideia intuitiva. Tranquilo? Vou dar outro exemplo aqui, ó. Vou dar outro exemplo, ó. Pegar aqui, f de x igual a x também, não, a x mais 1. Ok? Vou falar de ideia intuitiva. Ainda sobre ideia intuitiva. Então, ó, f de x igual a x mais 1. Beleza? Então, ó, vou fazer o gráfico. Beleza? 1, 2. Menos 1, menos 2. Menos 1. 1 e 2. Y e x. Quando x for 1, y dá 2, né? Quando x for 0, dá 1. Quando x for menos 1, y é 0. Então você tem essa reta aqui, ó. Beleza? Então, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Vamos fazer um estudo de caso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Ideia intuitiva, tá? Vou colocar aqui, ó. Uma ideia intuitiva. Beleza? Vamos pegar aqui e estudar o ponto 1 aqui, ó. Estudar o 1. Estudar esse caso aqui. Beleza? Quando x aproximar de 1, vou pegar um x aqui e outro x aqui. Então, vou fazer isso, ó. X e y. O que eu vou fazer, ó? Eu vou aproximar x do 1 pela direita,
vou aproximar x do 1 pela esquerda. Então eu vou colocar aqui, ó, esquerda, ok? E aqui direita, tá? X e y. Então, ó, vou pegar aqui pela esquerda. Vou pegar x pela esquerda. A esquerda de quem? Do 1. Então, se é a esquerda, eu vou pegar, ó, 0,5. Beleza? Tô pegando a esquerda, ó. Depois, vou aproximar mais. 0,9. Ok? 0,99. Beleza? 0,999. Tranquilo? Beleza? Ou seja, ó, até chegar lá no final, lá, ó, até que ele aproxime o suficiente, né, muito próximo mesmo, do 1. Então, até que ele aproxime o suficiente do 1. Beleza? Então, o que, que vai acontecer? Ó? Quando x for meio, o que, que vai acontecer? Isso aqui vai dar 1,5, né? 1,5. Ah, mas por que, que dá 1,5? Olha a lei de associação aqui, ó. É x mais 1. Então, meio mais 1. Ok? Quando x for 1,9, ou quando x for 0,9, dá 1,9. Tranquilo? Quando x for 0,99, dá 1,99. Observe aqui, ó, isso aqui está aproximando de quem? Quando x for meio, dá 1,5. Quando x for 0,9, dá 1,9. Quando x for 0,99, dá 1,99. Quando x for 0,9999, dá 1,999. O que está acontecendo? Ó? Isso aqui está aproximando de quem? De 2. Ou seja, quando x aproximar de 1, esse termo aqui está aproximando de quem? De 2. Deu para vocês verem? Agora eu vou pegar aqui, ó, eu peguei a esquerda, tá vendo? A esquerda do 1. Agora eu vou pegar a direita. Beleza? Então, ó, a direita vai ficar como, ó? Vou pegar, ó, 2. Pegar o x igual a 2 primeiro, né? Tá aqui. Depois, 1,5. Beleza? Estou aproximando do 1 pela direita. Beleza? Ó, 1,1. Tranquilo? Depois, 1,01. Certo? Estou aproximando mais ainda. 1,001. Ok? O que está acontecendo? Estou aproximando de quem? Aproximando de 1. O que está acontecendo com as imagens? Ó? Quando o x for 2, olha aqui, ó. Quando o x for 2, dá 3. Quando o x for 1,5, dá 2,5. Quando o x for 2,1, dá 2,1. Porque eu estou pegando o x e somando 1. Quando o x for 1,01, dá 2,01. Estou aproximando. Quando o x for 1,001, isso aqui dá 2,001. Ou seja, quando eu aproximo mais ainda do 1, esse número aqui aproxima mais ainda do 2. Tranquilo? Então isso aqui é a ideia intuitiva. Então, o que, que você pode falar? Ó? Que o limite de x mais 1, quando o x aproximar de 1, esse limite está indo para onde? Para o 2. Ou seja, ideia intuitiva. Ideia intuitiva. Tranquilo? Então, ó, a ideia intuitiva de limite é justamente essa. Então, estou fazendo a aproximação. Ó. Então, eu fui pegando os x, quanto mais próximo do 1, mais próximo da imagem estava chegando. Ou seja, esse limite aqui estava dando 2. Tranquilo? Então, essa aqui é a ideia intuitiva. Vou pegar outro exemplo aqui, ó. Usando ainda a ideia intuitiva. Beleza? Então, ó, usando ainda a ideia intuitiva. Vou pegar aqui x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Ok? É claro que, se vocês observarem, né? Essa função, nós vamos calcular esse limite, ó. Vou até colocar aqui primeiro, né? Nós vamos calcular esse limite aqui, ó. Limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tender a 1. Ok? Quando x aproximar de 1. Note uma coisa, ó. Primeira coisa que você tem que observar. Olha o domínio da função. Se você olhar para isso aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Olhe para isso.
vocês podem ver que a gente tem um problema exatamente no 1. Então x tem que ser diferente de 1. Olha para o domínio aí. Por quê? Porque você teria 0 no denominador. Beleza? E quando você tiver 0 no denominador, nós temos um problema. Beleza? Muitas vezes nós vamos estudar casos, né, de der 0 sobre 0. Quando der 0 sobre 0, infinito sobre infinito, a gente vai chamar de indeterminação. Beleza? Quando você tiver uma divisão por 0, exceto o 0, né, no numerador, ou seja, isso aqui a gente não consegue definir, é indefinido, certo? Então a gente tem uma indefinição. Quando você tiver 0 sobre 0, a gente chama de indeterminação. Beleza? Então, ó, indefinição, indeterminação. Tranquilo? Vocês podem ver, mas por que não existe divisão por 0? Por que não dá isso? Né? Deixa eu só explicar isso aqui rapidão. Ó. Se você tiver aí, ó, 3 sobre 0, suponha que, né, você consiga fazer essa divisão. Né? Suponha por absurdo aí. Ó. Suponha que isso seja igual a um A. Deixa eu colocar aqui A. Né? Vou pegar Y. Suponha que seja o A. Beleza? 3 sobre 0 seja um número aí. A. Beleza? O que você chega? Ó? O número está dividindo, ele vai para lá multiplicando. Então, ó, 3 vezes A, ou 3 é igual a vezes 0. Certo? Eu falei, considere esse A aqui como sendo A número real. Se não for real, pode ser complexo também do mesmo jeito. Então, ó, A vezes 0 está sendo igual a 3. Ah, mas, por definição, né? 0 vezes qualquer número tem que dar 0. Ou seja, isso aqui é 0. 0 vezes qualquer número dá 0. Aí vocês falam pra mim que 0 é igual a 3. Isso é um absurdo. Certo? Ou seja, então, divisão por 0 é indefinido. Ou seja, é uma indefinição. Ok? Então isso aqui, ó, é absurdo. Ou seja, isso é indefinição. Tranquilo? Então, uma divisão por 0 é indefinido. Por isso que quando você fala, por que não pode dividir por 0? Justamente porque você não consegue definir. Ou seja, me fala aí o número A que quando você multiplicar por 0 vai dar 3. Eu não conheço ainda. Certo? Do mesmo jeito, ó, eu falei o outro. Então, divisão por 0, ou seja, um número sobre 0 é indefinição. Aí depois você vai ter assim, ó, 0 sobre 0. Isso aqui a gente vai chamar de indeterminação. Tranquilo? Ou seja, você não consegue determinar. Né? Então, ó, suponha que isso aqui seja um número B. Certo? Suponha que essa divisão existe, você consiga fazer essa divisão. Então, mesmo jeito, ó, tá dividindo, vai para lá multiplicando. Então, 0 é igual a B vezes 0. Beleza? Aí, ó. 0 vezes qualquer coisa. 0 vezes qualquer coisa é sempre 0. Então, ó, não tem como você definir esse número aqui não. Não tem como você determinar esse número aqui não. Ah, mas quem é B? Quando você fizer a divisão por 0, quem é B? Você não consegue determinar. Beleza? Então, ó. Você não consegue determinar esse número aqui, por quê? Qualquer número que você colocar aqui vai satisfazer isso. Então não tem como você determinar um B específico. Entendeu? Então por isso que essa divisão aqui, ó, a gente chama de indeterminação. Tranquilo? Então, fechou. Então vou voltar para ali, né? Então, ó, o que eu quero calcular é esse limite aqui intuitivamente. Tranquilo? Intuitivamente. Então, ó, eu tenho a minha função. O que acontece? Eu retiro o problema. Quem é problema? 1. Por quê? Quando você substitui 1 aqui, você tem uma divisão por 0. Ok? Lá em cima vai dar 0, então você vai ter 0 sobre 0. Então no 1, você não tem isso aqui definido. Certo? Não tem como você determinar isso no 1. Beleza? Então nós vamos ter isso, ó. Então a gente pode até fazer uma manipulação, isso aqui, ó. F de x é igual, né? X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Aí o que eu vou fazer, ó? X ao quadrado menos 1, eu posso escrever assim, ó, x ao quadrado menos 1 ao quadrado. X menos 1. Aqui se aplica a diferença de dois quadrados. O que é a diferença de dois quadrados? Né? Quando você tiver lá A menos B, quadrado é igual A menos B que multiplica A mais B. Só para vocês lembrarem aí, tá? Isso aqui eu expliquei lá em produtos notáveis. Tranquilo? Então, ó, posso escrever esse termo de cima daquele jeito lá. Então vai ficar, ó, x menos 1 que multiplica x mais 1. Isso dividido por x menos 1. Cancelei, cancelei. Por quê? Porque x é diferente de 1. Aqui no meu domínio, ó, x é diferente de 1. Então isso é igual a x mais 1. Então essa função está sendo igual a isso pela manipulação, com a seguinte restrição. Ó, x tem que ser diferente de 1.
Então eu posso falar, ó, f de x é igual a x mais 1 para x diferente de 1. Aí você fala, mas por quê? Aqui não tem problema não, mas a minha função f é essa. Essa é a minha função original e eu tenho um problema nela no 1. Beleza? Então você vai fazer o gráfico dessa função aqui, retirando quem do seu domínio? O 1. Por quê? Porque no 1 lá, ó, você tem um problema. Certo? Tem uma indeterminação. Então vamos fazer o gráfico disso aí, ó. Aqui e aqui. Beleza? Então, ó, o 1 e o 1. E 2 menos 1. Beleza? E aqui está o 2. Quando o x, né? Minha função é essa, ó, que eu vou analisar. Quando o x for 1, opa, eu tenho um problema, ó. Quando o x for 1, né? Eu tenho um problema. Por quê? Quando o x for 1, você vai ter o problema, né? Porque não está definido. E no 2, quando x for 2, dá 3. Tá aqui. Certo? Quando x for 0, dá 1. Beleza? Então você vai ter isso aqui, ó. Opa, só que o que eu falei? A imagem do 1 aqui, ó, nós temos um problema. Então, é uma bolinha aberta. Exatamente no 1. Uma bolinha aberta exatamente no 1. Por quê? Porque a gente não definiu a função no 1. Porque x tem que ser diferente de 1. Então, lembrando, ideia intuitiva. Calculando usando a ideia intuitiva. Então, vamos lá, ó. Quando o x aproximar de 1, pega um x aqui, aproxima de 1. Para onde que vai o limite? Aproxima de 2, tá vendo? Quando o x aproximar de 1 aqui, ó, para onde que vai o limite? Para 2. Então, usando a ideia intuitiva, o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando o x aproximar de 1, isso aqui vai para 2. Usando a ideia intuitiva. Mas vocês podem ver, ó, que não existe a imagem do 1. Ou seja, f de 1 não está definido. Justamente por quê? Porque você tem problema de dar 0 sobre 0. Tranquilo? Então essa aqui foi uma ideia intuitiva, beleza? Para a gente iniciar o estudo sobre limites. Tranquilo? Então na próxima aula, né, nossa próxima aula, a gente já vai começar para as definições de limite formalmente. Tranquilo? Então a gente por enquanto tem a ideia intuitiva. Eu vou até deixar aqui para vocês, ó, uns exercícios rapidão, para vocês fazerem usando a ideia intuitiva. Beleza? Então, usando a ideia intuitiva, o que você vai fazer? Faz o gráfico e vai fazendo as aproximações. Ah, mas como que eu vou fazer o gráfico? Eu não sei ainda. Então, estuda a aproximação do ponto, né? A esquerda dele e a direita, por enquanto. Tranquilo? Usando a ideia intuitiva. Beleza? Então, ó, vou apagar aqui. Vou passar uns aqui para vocês irem fazendo aí. Então, ó, só uns exemplos aqui, né? O primeiro, ó, é limite de x mais 2 quando x tender a 1. Lembrando que é usando a ideia intuitiva, tá? Então, ideia não tem acento mais não, né? Então, ideia intuitiva. Beleza? Usando a ideia intuitiva, ó. Limite de 3x mais 1 quando x tender a 0. Beleza? Limite de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 quando x tender a 2. Ok? Usando ideia intuitiva, tá? Limite de x ao quadrado menos x mais x, né? Sobre x quando x tender a 0. Então, esses aqui é só para vocês fazerem usando a ideia intuitiva. Tranquilo? Então, vou encerrar a aula de hoje aqui. Até a próxima aula. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje. Beleza? Então, falou aí, viu?